Olá a todos. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Jonas Arenhart, da Federal de Santa Catarina. A gente está organizando essa fala aqui com o programa de pós-graduação em filosofia da Federal do Maranhão e em conjunto com o núcleo de lógica e filosofia analítica também da Universidade Federal do Maranhão. Bom, eu acho que muitas pessoas aqui conhecem o Jonas, mas eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Como eu falei, o professor Jonas é professor do Departamento de Filosofia da UFSC. Ele atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na UFSC e também como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia aqui na UFMA. E o professor Jonas ele tem pesquisado e publicado bastante em áreas como lógica, filosofia da ciência. Tem feito um trabalho muito interessante nessas áreas. E então, sem mais delongas, é um grande prazer, Jonas, te receber aqui. O Jonas é um grande parceiro nosso. É uma satisfação imensa, então, receber o Jonas aqui. E com uma fala sobre um assunto super bacana, né, especificamente de filosofia da lógica, sobre anti-excepcionalismo. Vamos ver quais são os dois dogmas, então, do anti-excepcionalismo. Bom, Jonas, você tem a palavra, você fica bem à vontade aí com o tempo, a gente é bem flexível aqui com o tempo, e é isso. Tá, obrigado. Obrigado, Ederson, pelo convite. E também obrigado a todo mundo que veio assistir a fala, né? Espero que corresponda a algumas expectativas do pessoal. Eu vou começar já a partilhar o meu slide, tá? Porque aí já vou direto para a apresentação, já explico para vocês por que essa ideia de dois dogmas e o que é anti-excepcionalismo e se isso tem alguma coisa a ver com o Quine e o que mais que aconteceu entre o envio do abstract e o preparo dos slides, né? Então, aqui vai. Vocês enxergam meus slides? Alguém Agora pode sim. confirmar? Tá. Sim. Então, vou colocar na tela cheia. Então tá, o título da minha fala, como vocês viram, é Dois dogmas do anti-excepcionalismo sobre a lógica. Isso conecta duas coisas que já estão conectadas antes de eu ter aparecido com esse título, né? Que é Quine e anti-excepcionalismo. Então, o Quine é um dos precursores, né? Um dos assim chamados precursores do anti-excepcionalismo, que é uma posição recente em filosofia da lógica. E o meu plano originalmente era fazer uma abordagem um pouco mais relacionando também historicamente o Quine com o anti-excepcionalismo e trazendo algumas questões sobre essa herança quiniana para o atual anti-excepcionalismo. Então, isso eu meio que deixei de lado no meu plano conforme eu executei nesses slides, tá? Porque a conversa fica muito mais longa. Então, se alguém tiver mais perguntas sobre esse assunto em particular, alguma curiosidade mais específica sobre como o Quine se relaciona com isso, né? Então, fique à vontade depois também nas perguntas para levantar essa questão. Isso não significa, né, no entanto, que eu não vou falar de dois pontos que eu considero como sendo, assim, dois dogmas atuais do anti-excepcionalismo, e que isso não se relacione com uma espécie de tema quiniano, porque assim como o Quine levanta os dois dogmas do empirismo e fala, bem, o empirismo sem os dogmas seria o meu plano não é ser anti-excepcionalista, é dizer que o anti-excepcionalismo, com uma posição filosófica sobre a lógica, ele precisaria de mais uma elaboração e deixar de lado, ou reconsiderar, talvez, esses dois temas que eu estou chamando os dois dogmas, né? Certamente, antes de eu passar para o próximo slide, que vocês já devem estar ansiosos,
essa é uma pesquisa, então, ainda em andamento, né? As sugestões que vocês forem dando e as perguntas que vocês fizerem vão me ajudar bastante. E por isso também já agradeço a atenção que vocês estão prestando nessa fala, tá? Então, são o que eu estou achando que são dois problemas, né? Dois pontos que já seriam, digamos assim, dois dogmas, né? Dois aspectos que o anti-excepcionalismo praticamente não vive sem. Espero que vocês concordem com essa nomenclatura. Então, antes de mais nada, talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas e talvez, e na verdade isso é importante porque eu vou falar depois, né? Seria bom a gente apresentar o anti-excepcionalismo, como os anti-excepcionalistas têm se entendido, né? Eu trouxe algumas citações em inglês, não só para não ter o trabalho de traduzir elas para o português, mas também porque às vezes a gente traduz e as pessoas também gostariam de ver como é que estava em inglês, então eu preferi trazer elas em inglês. Eu vou lendo aqui, mais ou menos em português, simultaneamente, né? Então, a caracterização mais tradicional do anti-excepcionalismo foi apresentada pelo Yorland, um artigo que se chama justamente Anti-excepcionalismo em Lógica, né? Na qual ele caracteriza o anti-excepcionalismo mais ou menos assim, né? A lógica não é especial, e eu estou traduzindo agora. As suas teorias são contínuas com a ciência. O seu método é contínuo com o método científico. A lógica não é a priori, e as suas verdades não são verdades analíticas. As teorias lógicas são revisáveis, e se elas são revisadas nas mesmas bases que as teorias científicas. Então, nesse sentido, o anti-excepcionalismo é essa alegação, né, de que a lógica não é especial e ela não é especial num sentido especial, que é de que ela é parecida com a ciência empírica, né? Então, mesmos métodos, uma continuidade de métodos, a possibilidade de se revisar teorias nas mesmas bases das teorias empíricas, né? Ele diz teorias científicas, mas o plano é que se mencione, então se fala em teorias empíricas, tá? Então, a lógica está no mesmo barco que todas as outras teorias. Tem uma outra passagem também do Yorland, de um outro texto, 2 anos depois, e ele está ainda explicando o que é o anti-excepcionalismo. Ele diz: quando nós rejeitamos a prioridade da lógica, né, o caráter a priori dela, nós ficamos com uma alternativa menos glamourosa. O conhecimento lógico, o conhecimento básico da lógica, ele é tão difícil, né, tão suado quanto o conhecimento em física, química ou economia. As fortunas da lógica não estão menos ligadas com a evidência a posteriori do que as outras ciências. Na frase de Quine, a lógica é tão revisável quanto as ciências naturais. Então, o Quine aparece aqui, aparece mais uma vez essa ideia de revisão, a ideia de que a evidência para a lógica é o mesmo tipo de evidência que evidência na ciência empírica, né? E, bem, o conhecimento em lógica é exatamente do mesmo tipo, ele é obtido do mesmo modo que o conhecimento em física, química e economia. Então, essas são caracterizações do anti-excepcionalismo. Eu não sei vocês, mas quando você lê uma coisa assim, você... a menos que, claro, você tenha já uma posição sobre a lógica que seja diferente dessa, você se empolga, né? Bem, é uma tese interessante, né? Essa aproximação com a ciência. É uma tese quineana já apresento no Quine. E o passo seguinte, claro, é você começar a se perguntar, bem, mas se a lógica não é a priori, então a gente precisa explicar em que sentido que ela não é a priori, como ela pode não ser a priori, como ela pode não ser analítica. Então, a priori e analiticidade são termos técnicos da filosofia que, de um modo geral, geram eles mesmos problemas, né? E, claro, que você pode falar que na filosofia tudo gera problema, mas nesse caso eles geram um problema em particular, né? Porque são termos de difícil compreensão e tornar eles claros já é um desafio. Então você esperaria que alguém que está falando que a lógica não é a priori e que isso caracteriza a sua posição tivesse uma boa explicação para o que é a priori, para o que é analítico, para como se faz revisão de uma teoria, né? Como ela é similar à ciência e o que significa essa continuidade.
Então, essa caracterização é importante porque ela vai trazer justamente os dois dogmas, né? O ponto-chave é que não dá para você fazer essas perguntas e manter a empolgação sobre o anti-excepcionalismo ao mesmo tempo. O anti-excepcionalismo, pelo menos, eu vou sugerir, ele perde um pouco dessa empolgação inicial quando essas coisas começam a entrar no seu lugar. Então, ele é praticamente uma filosofia do não, né? Ela não é a priori, não é analítica, não é isso e não aquilo, mas ainda, pelo menos no momento, tem pouco desenvolvimento articulado dessas noções-chave do anti-excepcionalismo. E isso nos leva ao ponto que foi bastante desenvolvido, né? Como vocês veem, é um tema ainda recente, né? A gente também não pode culpar esse pessoal por tudo, mas o tema que foi mais desenvolvido é o tema da escolha de teorias. O foco dessa discussão do anti-excepcionalismo recai sobre essa escolha, e os anti-excepcionalistas, mesmo quem não é anti-excepcionalista, quando menciona o anti-excepcionalismo, caracteriza a posição como envolvendo o uso do método abdutivo na escolha de teorias. Então, você escolhe aquela teoria que pontua melhor em uma série de quesitos. Né? Quais são os quesitos? Adequação aos dados, simplicidade, poder explicativo, fertilidade, o escopo amplo. Então, o plano é que, nesse sentido, você está resolvendo diversas questões acerca do anti-excepcionalismo. Porque o plano é, como você escolhe uma teoria em lógica? Bem, você escolhe do mesmo modo que se escolhe uma teoria em ciência, em ética, em metafísica, do mesmo modo que você escolhe qual marca de roupa você vai comprar. Então, você faz uma lista daquilo que você espera que o teu alvo vai ter, aquilo que você quer escolher vai ter, e você né, escolhe aquela que pontua melhor nesses quesitos. Na escolha de teorias, então, a gente espera que a teoria que a gente escolha seja aquela que se dá melhor no quesito de adequação aos dados. Em geral, a gente espera que ela seja uma teoria simples, né? Que ela tenha poder explicativo, fertilidade, né? Quer dizer, que ela gere novas pesquisas, né? Que ela tenha novos problemas e novas soluções, e que ela seja o mais amplo possível. Então, a escolha de teorias em lógica se baseia nesse mesmo método que, segundo os anti-excepcionalistas, é o método usado também na ciência. Então, diante de diversas teorias, você escolhe aquela que se sai melhor nessa conta, né? E isso é o método que eles propõem. E claro, a adequação aos dados é a virtude mais importante, porque seria chato você escolher uma teoria que não é adequada aos dados ou que não dá conta da evidência que você já tem. Então, isso faz essa conexão com a revisabilidade, com a continuidade de métodos com a ciência e com o uso de evidência, né? Evidência empírica ou a posteriori, pelo menos é o plano. Certo? Então, isso é nessa escolha de teorias que os anti-excepcionalistas veem que eles estão propondo assim uma grande revolução na epistemologia da lógica. Então, eles têm praticamente uma ideia fixa com a escolha de teorias. O grande foco dos anti-excepcionalistas, como eu já mencionei, é a escolha de teorias. E, claro, eu não trouxe nenhuma citação na qual eles falam assim, nós focamos apenas na escolha de teorias. Isso sou eu que estou falando depois de ler os textos deles, e eu posso estar errado nisso também. Mas eles têm né, esse foco em escolha de teorias. Praticamente o grande problema para eles é explicar como funciona a escolha de teorias. E eles fazem isso não só porque eles acham que isso é o que está envolvido na caracterização do anti-excepcionalismo, mas também porque eles acham que esse método de escolha de teorias, né, fazendo esse cálculo das virtudes que uma teoria precisa ter, supera os métodos tradicionais da epistemologia da lógica. Né? Então, quais são os métodos tradicionais, segundo
essa turma. O racionalismo lógico, e que a gente conhece as verdades lógicas através da intuição. Então você tem uma intuição sei lá, de que a lei de não contradição, por exemplo, ela é verdadeira, ou de que o modus ponens é uma forma de inferência válida. Então o racionalismo seria esse tipo de apelo para a intuição. Claro que aí a pergunta seguinte é explicar, a pergunta é o que é essa intuição, como ela funciona, e aí, claro, a gente já tem um montão de problemas. O outro método alternativo ao racionalismo lógico, então, a segunda epistemologia da velha escola, é o semanticismo, que propõe que as verdades lógicas são conhecidas através de definições do significado, dos conectivos e dos quantificadores, então, dos operadores lógicos, de um modo geral. Então, se você sabe o significado da negação, por exemplo, e da conjunção, o plano seria que você entende, por exemplo, que a lei de não contradição é uma lei verdadeira, ou caso você seja contra isso, você entende, sabendo, conhecendo esse significado, você sabe que ela não é uma lei verdadeira. Então, de qualquer modo, o conhecimento lógico vem através de significado, noções semânticas e as definições, né, as caracterizações do significado dos operadores. E aí o plano todo é que o método abdutivo ele vem como um substituto para essa velha epistemologia. Tá? Então, seria uma alternativa a isso. Né? O semanticismo estaria ligado com uma noção como analiticidade, que, bem, ela é bastante complicada. Então, ela gera problemas tão difíceis quanto a intuição. O Quine já fez uma crítica da noção de analiticidade. Então, melhor deixar esses assuntos para lá e usar um método novo, um método abdutivo. Então, quais são os dois dogmas justamente que se encontram nessas ideias fixas? Eu trouxe uma citação do Ben Martin. Né? De acordo com essa explicação, né, dessa teoria da epistemologia lógica, então ele mesmo que chamam isso de uma epistemologia lógica, as proposições lógicas não são justificadas diretamente pela intuição ou por definições, mas antes, as teorias lógicas são justificadas pela sua habilidade em melhor acomodar os dados. Em outras palavras, as teorias lógicas são justificadas por meios abdutivos. Então eu marquei aqui em vermelho aqui a passagem onde estão os pontos que são aqueles pontos cruciais para o antiexcepcionalismo atualmente, que são o grande foco da discussão deles, né? E onde eu acho que, então, seguindo a minha sugestão inicial do título, a gente teria que rever essas alegações para ter uma versão mais interessante ou menos problemática de antiexcepcionalismo, né? Já que a ideia é empolgante, ou pelo menos até o momento eu sugiro que é. Então, para a gente não correr o risco de pensar que eu selecionei só uma citação, então eu selecionei duas. De acordo com a teoria anti-excepcionalista, ou no caso, o objetivismo e lógica, nós ficamos justificados em acreditar em uma proposição lógica P, não por intuir diretamente a sua verdade ou por entender as partes que constituem. Seria o racionalismo e o semanticismo. Mas antes, ao estarmos justificados em acreditar em uma teoria lógica L que contém P. Além disso, nós estamos justificados em acreditar em uma teoria lógica particular L porque ela acomoda melhor os dados relevantes. Possui mais virtudes teóricas relevantes do que as outras teorias disponíveis. É o mesmo ponto, né, que eu estava mencionando antes. Você está justificado em acreditar na lei de não contradição, não porque você entende o significado dos conectivos envolvidos ou porque você tem uma intuição sobre isso, mas porque, eventualmente, a teoria na qual você está justificado em acreditar tem a lei de não contradição como uma de suas leis. Isso vale para todas as proposições lógicas e todas as inferências que você vai estar tendo disponíveis nessa lógica. Tá? Então, é uma nova opção, né, no campo da epistemologia.
Então, eu gostaria de discutir agora cada um desses pontos para mostrar que o anti-excepcionalismo, ele não formula essas questões muito bem, ele não resolve esses problemas como ele se propõe, e que seria melhor a gente buscar, então, uma alternativa para isso, né? Então, o foco não deveria ser esse. E aí, claro, o plano é que a ideia de uma proximidade com a ciência seria boa, mas não deveria ser feita desse modo como está sendo feita. Então a gente tem que tirar essas duas ideias fixas da cabeça dos anti-excepcionalistas. Então, para começar a discutir o primeiro ponto é que a escolha de teorias, esse processo de escolha de teorias através de uma avaliação de todas as virtudes teóricas envolvidas, né, e da adequação aos dados, ela é uma alternativa para as epistemologias antigas. Né? O ponto vai ser que, basicamente, essa história está um pouco mal contada, né? Ela não é exatamente assim que está funcionando. Então, para poder explicar isso, a gente precisa ter algumas questões preliminares resolvidas. Primeiro, do que é que trata uma teoria lógica? E, claro, uma teoria lógica é uma teoria, segundo essa turma, sobre a noção de consequência lógica. Então, você está interessado em saber quais são as validades do cálculo, né, as tautologias relativas, as tautologias que são as verdadeiras, digamos assim, de fato, né, o que vale? Vale a lei de não contradição ou não vale? Né? Vale a lei de não terceiro excluído ou não vale? E quais são as inferências autorizadas? Então, vale a lei de dupla negação, a eliminação da dupla negação? Vale modus ponens? Né? E aí, então essa é a primeira questão. A resposta, as teorias lógicas são teorias sobre isso. Elas dão uma resposta para isso, né? Na lógica clássica, vale a lei de não contradição, né? E então, em outras lógicas, não vale, né? Nos sistemas do Newton, por exemplo. Então, você tem uma resposta, em cada teoria dá uma resposta para isso. E mais, a pergunta seguinte é quais são os dados da lógica? Qual é a evidência? Ou, já que uma teoria tem que se adequar aos dados, o que é que conta como um dado? E o primeiro ponto é que a gente tem que evitar uma confusão entre as teorias lógicas e, digamos assim, os fatos da lógica. Claro que você pode falar assim, tem diversas teorias sobre validade lógica, tem a lógica clássica, tem o sistema de Lukashevich, tem o sistema do Newton da Costa, tem o sistema do Priest, tem infinitos sistemas, tem os sistemas intuicionistas, e cada um deles é uma teoria sobre o que é válido. Agora, o que é válido mesmo é outra história, é o que essas teorias estão tentando buscar, né? Então, descrever, né? Então, idealmente, a teoria correta descreve aquilo que acontece de fato acerca da verdade. Certo? Então, nesse sentido, a gente não pode confundir as teorias que estão competindo pela nossa escolha e aquilo que elas estão tentando descrever, que seriam, de certo modo, com algumas aspas, os fatos da lógica. Tá? Se isso causar alguma confusão, depois também a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então tá, então só deixa eu voltar. A gente tem que a lógica trata de consequência lógica, a gente precisa responder o que são os dados, então eu deixei em aberto porque já vai vir essa questão respondida. E a gente tem que manter em mente que a gente está tentando explicar que as teorias lógicas estão descrevendo alguma coisa aqui. Seriam os fatos sobre a lógica, né? E sobre a validade. E isso também vai causar alguns problemas. E a questão de eu ter deixado os 3 pontinhos ali nos dados da lógica, né? O que conta como evidência, o que a gente está descrevendo, é que isso depende de você responder mais uma questão. Né? São muitas questões. Depende da natureza da noção de consequência lógica. Então, as teorias lógicas, elas podem, citando agora o Bjorklund, de novo, podem descrever propriedades lógicas, por exemplo, ao atribuir a validade para argumentos ou propriedades, tais como preservação da verdade e o partilhamento de variáveis, mas o que exatamente está sendo descrito, se é a linguagem ou o mundo,
vai depender da teoria em questão. O ponto é que os lógicos e os filósofos da lógica discordam sobre o que está em jogo aqui. Né? A consequência lógica ela é uma teoria sobre o quê? Tem duas respostas para isso. A primeira seria uma abordagem que o Bjorklund chama de metalinguística. Então, a consequência lógica descreve uma propriedade da linguagem. E a segunda é uma abordagem não metalinguística. A consequência lógica descreve propriedades do mundo. Então, você consegue ver as diferenças, né? Por exemplo, se você considerar de novo o caso da lei de não contradição, em uma abordagem metalinguística, a gente teria que, se a lei de não contradição for realmente uma lei da lógica, ela é por uma questão de linguagem, de significado, né? Então, é o significado da negação e da conjunção, por exemplo, que implicam que isso seria uma lei. E no caso da abordagem não metalinguística, já que a lógica estaria descrevendo propriedades do mundo, essa seria uma lei sobre a realidade, né? Então a gente teria uma leitura ontológica dessa lei, né? O mundo é tal que a gente não pode ter esse tipo de lei valendo. Então a gente tem duas abordagens diferentes acerca da noção de consequência lógica. Então agora de trás para frente, né? A lógica ela trata da noção de consequência lógica. A noção de consequência lógica pode ser entendida de dois modos. Uma abordagem metalinguística, quer dizer, como falando sobre a linguagem, ou numa abordagem não metalinguística, como falando sobre o mundo. E isso ajuda a gente a entender, então, que tipo de dados a gente vai buscar quando estiver tratando de escolher uma teoria. Certo? Então, isso ainda é para preparar o cenário, né? Porque é importante para a gente ver como o abdutivismo não é, de fato, uma alternativa, digamos assim, tão... Não pode se apresentar como uma rival das abordagens tradicionais. Por que não pode? Qual é o problema? O problema, eu gostaria de ilustrar qual é o problema, justamente com a proposta do Graham Priest. O Priest, ele é uma dessas pessoas que defende o método abdutivo. Ele propõe que o uso desse método nos dá, sim, o conhecimento em lógica, então ele é entendido como uma forma de epistemologia também, exatamente como eu estive apresentando no começo, né? Eu estive me baseando também no texto do Priest. E o Priest sugere mesmo que esse método supera as epistemologias tradicionais, ele evita todas as complicações que a gente tem quando tem que discutir noções como a priori e coisas do tipo. Então ele mesmo propõe esse método, né? E eu gostaria então de levantar os problemas para essa primeiro dogma de que o método abdutivo é uma alternativa aos métodos tradicionais, justamente trazendo a abordagem do Priest, porque ele ilustra muito bem como isso ainda vai precisar então de muito mais trabalho se isso vai funcionar. E o meu ponto é que ele é só um caso ilustrativo, mas outros casos poderiam ser apresentados. Então, o Priest ele sustenta, né, que uma teoria sobre a validade, né, sobre a validade lógica, a consequência lógica, é uma teoria sobre o significado dos termos lógicos. Então, nesse sentido, ele está dentro do contexto da abordagem metalinguística, né? Certas inferências são válidas simplesmente em função do significado. Então, você entende o significado da conjunção, da negação, do condicional, e você consegue perceber que certas inferências, ao menos, são válidas. Por exemplo, o modus ponens, a lei de introdução e eliminação da dupla negação, a lei de não contradição, seria um caso no qual você, conhecendo o significado dos conectivos envolvidos, né, você entende que elas são válidas ou não. Claro, isso, como eu estava mencionando, enquadra o Priest, ou situa ele dentro da abordagem metalinguística. A noção de consequência, né, ela é uma noção que trata de propriedades da linguagem e do significado. Então, e o Priest fala isso com todas as palavras, né? Ele fala, bem,
Uma teoria lógica, ela é uma teoria também sobre o significado, e em muitos casos você consegue determinar que certas inferências são válidas simplesmente reconhecendo, vendo o significado de certos termos. E o que isso nos dá logo de cara? Logo de cara, isso já introduz novamente o semanticismo. Aqui está de um modo pouco espetacular, digamos assim, né? Parece como só mais um pontinho aqui nos itens, mas era para ser algo mais surpreendente. Porque eu considero isso, de certo modo, surpreendente, que o Priest, ele está discutindo no mesmo texto que o método abdutivo deve solucionar problemas da epistemologia tradicional, mas, ao mesmo tempo, ele sugere que um dos métodos epistemológicos, ou assim, uma das abordagens epistemológicas antigas, que se propõe que devam ser substituídas, o semanticismo, deve também fazer um papel importante. Quer dizer, como você sabe que certas inferências são válidas? Bem, olha por significados conectivos. Então, com isso, o semanticismo não foi descartado, nem mesmo no contexto de uma abordagem como o Priest. Então, no fundo, e eu vou enfatizar isso daqui a pouco de novo, o abdutivismo não substitui o semanticismo, né? O semanticismo ainda está lá dizendo para você quais inferências são válidas. Você olha para o significado, né? Se você seguir o Priest e adotar uma abordagem metalinguística, você ainda olha para o significado e depende dessa metodologia antiga, digamos assim. Mas isso não é tudo ainda para a abordagem do Priest, né? É algo ainda mais escandaloso, né? Colocando de uma forma radical, que o racionalismo lógico também está presente. A gente estava falando que, bem, a gente precisa falar sobre a consequência lógica. A consequência lógica, ela trata, então, de propriedades da linguagem. A gente descobre quais fórmulas são válidas e quais inferências são válidas através de um exame do significado. E isso já introduziu o semanticismo. Mas tem uma pergunta ainda que quais são os dados da lógica? A gente tinha deixado ela de molho antes, e aqui é ainda mais surpreendente, porque, segundo o Priest, os dados da lógica são as nossas intuições sobre a correção de determinadas inferências. O que uma teoria lógica tem que explicar ou dar conta? Bem, do fato de que, para você, intuitivamente, certas inferências são válidas. E isso é exatamente a volta do racionalismo lógico, literalmente. Então, como é que eu sei que certas inferências são válidas? Bem, eu tenho uma intuição, elas, como eu disse, elas me aparecem como válidas imediatamente. Então, a gente percebe o significado de certas palavras e vê que certas inferências têm que ser válidas. Você pode pensar um pouco mais depois sobre o assunto e falar, bem, não, eu me enganei lá, mas agora eu percebi melhor o significado. Mas ainda assim, se trata de você ter uma intuição que, através do significado, determina o que é válido. Então, um exemplo que o Peirce dá, né? A é maior do que B e B é maior do que C, logo A é maior do que C. Quando você entende o significado de maior, você tem a percepção de que, bem, A tem que ser maior do que C, né? Mas você também percebe que ela não é logicamente válida, né? É preciso de uma premissa adicional aqui para dizer que o maior é uma relação transitiva. Então, pensando um pouco mais depois sobre o significado, você percebe que ela não é logicamente válida, mas o ponto é que você vai tendo certas intuições a partir do significado das palavras que revelam o que é e o que não é válido. Outro exemplo é o modus ponens, né? Então, se A, então B, A, logo B. Você tem uma certa intuição de que isso tem que ser válido. Examinando o significado do condicional, você, né, ocorre que você percebe que isso é válido, né? E o que acontece aqui? A gente tem uma colaboração entre a intuição e o significado para nos fornecer os dados da lógica. As teorias lógicas precisam dar conta justamente desses dados, dessas validades que, que nos ocorrem intuitivamente, nos são dados pela intuição em termos do significado. Então, tanto o racionalismo quanto o semanticismo estão na base da proposta do Priest.
E o plano, então, juntando tudo, é que mesmo os defensores do abrutivismo, né, eles empregam os recursos da velha epistemologia, né? O Priest recorre aos dois, ao semanticismo e ao racionalismo, né? O apelo à intuição. E o meu ponto é que, ao contrário do que eles têm divulgado, né, como sendo uma virtude do abdutivismo e do anti-excepcionalismo, de evitar a epistemologia tradicional, isso, isso na verdade parece que vai ter que ser assim, ou ao menos que você tenha uma outra boa resposta, porque a própria noção de escolher uma teoria, né, e você explicar que você escolheu ela porque ela dá conta dos dados, só vai poder, esse método só vai poder rodar, digamos assim, você só vai poder explicar isso, falar, ó, eu comparei as teorias e eu vi que, digamos, a lógica clássica é a que melhor dá conta dos dados. Ela só vai poder ser feita, esse tipo de conversa, depois que você tiver esses dados, né? Quer dizer, você tem que ter essa intuição, você tem que ter esse uso dos significados, né? De novo, adotando a abordagem metalinguística, para poder explicar quais são os teus dados e por que, que a teoria fez isso. Então, essa epistemologia antiga, ela precisa estar já funcionando antes, né? E com isso, o abdutivismo, me parece, é o meu palpite, ele volta para o lugar que é onde ele deveria estar, que é um complemento dessas epistemologias tradicionais e não uma alternativa e uma rival. Ele só pode operar depois que alguma forma de alternativa rival já esteja operando. Então ele não é uma nova epistemologia, ele é um procedimento diferente, né? Então esse é o ponto. Houve uma confusão de sugerir que o método de escolha de teorias é uma epistemologia, né? E como o próprio Priest ilustra, sem querer, né, ela não é uma alternativa, né? Ela é uma outro tipo de etapa, um outro tipo de processo, né, que não faz o mesmo papel que os métodos tradicionais. Então ele não resolve o mesmo tipo de problema. Então por isso que eu acho que, nesse sentido, o anti-excepcionalismo vai melhorar bastante se a gente conseguir colocar cada coisa no seu lugar, o que é um problema de epistemologia e o que é um problema mais específico de escolha de teorias, né? Não são a mesma coisa e com isso a gente perde a empolgação inicial de ter uma nova epistemologia revolucionária para a lógica. Então o primeiro dogma seria esse, e essa seria não tão espetacular assim, né? A crítica ao dogma, né? É que ele está confundindo coisas que não deveriam ter sido misturadas. Certo? Vamos passar para o segundo ponto, o segundo dogma, né? Talvez eu tenha exagerado um pouco chamando esse de dogma, mas já que são ideias que aparecem com frequência na discussão do anti-excepcionalismo, então, que são aqueles pontos que eles discutem com mais ênfase, eu achei razoável a gente trazer para fazer essa discussão e levantar os problemas que estão aparecendo aí. Estão buscando uma direção diferente, né? Então, o segundo problema, lembre, o primeiro dogma, então, ele era aquela ideia de que a gente tem uma nova epistemologia rival de tudo aquilo que se tem feito até agora, que ficou baseado em intuições, baseado em semântica. Então, a gente teria uma rival que seria baseada na escolha de teorias e seria esse método abdutivo, que, segundo essa turma, também é o método que se usa em ciência. Então, a gente tá no lado seguro das coisas, né? A ciência já se deu bem usando esse método, então, lógico que a gente vai se dar bem também. E o meu ponto foi que não é exatamente assim, né? A gente tem já o apelo aos métodos antigos, eles não foram substituídos, e o que se fez foi complementar eles com essa teoria sobre a escolha de teorias. O segundo ponto era que o foco na escolha de teorias leva a uma concentração na ideia de que a lógica precisa dar conta dos dados. Tem que ter dados, tem que ter fatos lógicos para a gente explicar, porque senão essa ideia de que a gente está escolhendo a melhor explicação da evidência
ela perde o sentido, né? Já que não tem, se não, a gente não consegue explicar o que é evidência, não faz sentido dizer que a teoria explica a evidência. Então a gente precisa dar uma explicação da noção de evidência em lógica, né? É a virtude mais importante das teorias, né? Elas precisam dar conta dos dados, dar conta da evidência. O Yortland faz uma distinção importante, de novo. Basicamente, ela é uma distinção parente daquela distinção entre a lógica como teoria e os dados lógicos, né? A validade por si mesma. Então, o Yortland faz essa distinção também seguindo o Priest, de validade em um sistema versus a validade legítima ou a validade absoluta. O que é a validade em um sistema? Bem, você sabe que na lógica clássica, por exemplo, a lei de não contradição vale, o modus ponens vale. E você sabe que no sistema, então, nos sistemas do Newton, CN, lei de não contradição não vale. Então, são validades em um sistema. E o ponto da disputa, segundo os anti-excepcionalistas, é que a gente não quer saber se a lei de não contradição é válida na lógica clássica ou se ela é válida no sistema CN do Newton, na família de sistemas. A gente quer saber se ela é válida. Ponto, né? E essa é a noção de validade legítima. A gente quer saber se ela é um fato mesmo, lógico, né? Então teria uma questão de fato sobre se uma lógica está fazendo uma descrição correta ou não do que é válido. Então, a gente gostaria de poder ter uma teoria que descreve os dados. E o Priest ilustra isso, né, falando sobre a negação. Por exemplo, né, ele ilustra isso falando sobre toda a lógica, na verdade, mas eu trouxe aqui uma citação sobre a negação. Então, se ela tem que ser aplicada, né, se ela é uma teoria sobre o funcionamento da negação mesmo, uma explicação sobre a negação deve ser considerada não apenas uma estrutura abstrata, mas uma teoria de algo, assim como a geometria é uma teoria do espaço físico. E isso vai colocar restrições substanciais naquilo que uma explicação aceitável é. Então, assim como as diferentes geometrias descrevem o espaço físico, e o espaço físico coloca restrições sobre quais teorias são aceitáveis, a negação, né, nas línguas naturais, coloca restrições sobre os sistemas de lógica aceitáveis. Então, os fatos, digamos assim, os dados sobre a negação, de algum modo, exigem um tipo de teoria, né, que vai os descrever. Mas o meu ponto aqui é simplesmente que, por um lado, a gente tem os sistemas de lógica, as teorias, que seriam mais ou menos como os sistemas de geometria, e, por outro, a gente tem a validade legítima, os fatos lógicos, que seriam como o espaço físico. A gente quer descrever o espaço físico com as teorias. Então, aí que está o problema de explicar, na lógica, o que faz o papel do espaço físico para a geometria. O Routley, o Richard Routley, nos anos 80, né? O Routley antecipou toda essa discussão, tá, pessoal? De uma forma bem interessante. Ele trouxe um método adutivo ainda antes disso ser chamado de anti-excepcionalismo. E nos anos 80, então nesse artigo dos anos 80, ele estava discutindo o que ele considerava como fatos lógicos indiscutíveis e que qualquer um precisa dar conta. Então, o primeiro é que aqui foi uma tradução, aqui eu traduzi e não ficou aquela coisa, né? Muito do discurso é intencional, que é grande parte do nosso discurso é intencional, né? Grande parte do discurso filosófico é sobre entidades não existentes. E o fato 3, existem teorias contraditórias e não triviais. Então, para o Routley, esses 3 fatos são óbvios. Então, uma teoria lógica precisa dar conta disso ou ela nem sequer entra na disputa. Né? E esses seriam dados, né, para um sistema de lógica acomodar. Mas o problema... Não, apaga o problema. A questão é, a gente estava em busca, então, de explicar o que são os dados lógicos. O que são os fatos lógicos, né? O que uma teoria lógica tem que dar conta, né?
E o Routley tem uma lista com exemplos, né? Isso não diz o que são fatos, mas lista alguns fatos. E a questão é, dá sentido para essa ideia de que existam fatos. Os fatos estão lá esperando. Lembra o que o Peirce falou, né? A negação coloca restrições sobre o que uma teoria da negação pode dizer, né? Então, esses fatos vão colocar restrições sobre as teorias aceitáveis. É, mais ou menos como o espaço físico coloca restrições sobre as teorias aceitáveis. Então, a gente tem fatos em lógica que, de algum modo, são objetivos e estão lá esperando para ser descritos, né? O problema com e isso virou, como eu mencionei, isso vira um dos grandes problemas do anti-excepcionalismo, explicar o que são os dados, como é possível que tenha dados lógicos ou fatos lógicos, que sentido a gente pode dar para isso. E o problema é que, mesmo quando a gente faz uma lista de fatos lógicos como essa que o Routley fez, a gente não tem uma lista que não seja problemática, né? Claro, vocês já podem estar levantando objeções à lista ou balançando a cabeça dizendo isso mesmo, depende de cada um, mas se você observar, por exemplo, o fato 3, existem teorias contraditórias e não triviais. O próprio fato já é expresso em termos que envolvem terminologia lógica. Então, a noção de contradição é uma noção que envolve termos lógicos, né? Não trivialidade também já é uma noção técnica da lógica. Então, a ideia de que existem teorias contraditórias e não triviais é outra formulação praticamente de que uma teoria tem uma lógica para consistente como a sua lógica subjacente, né? Então, se vocês já ouviram falar de lógica para consistente, né, vocês sabem que, em geral, muitas vezes se define lógica para consistente como as lógicas que podem ser as lógicas de teorias inconsistentes, né, e não triviais. Então, qual que é o problema com isso, né? Então, resumidamente, é que você expressar isso aqui como um fato que uma teoria precisa dar conta não serve para convencer ninguém de que você deve aceitar que a lógica correta é a lógica para consistente. Por quê? Porque esse fato, entre aspas, então, ele já pressupõe a lógica para consistente, né? Então, ele não serve para nos convencer que a lógica para consistente é a lógica correta, ele já assume que a lógica para consistente é a lógica correta. E bem, se era isso que estava em questão, então a gente perde o ponto de se estar debatendo esse assunto, né? Se você já assumiu que a lógica para consistente é a lógica correta, então não faz uma questão, não faz sentido você falar, viu? A lógica para consistente dá conta dos dados, né? O ponto-chave é que um lógico clássico, quando ele vê uma teoria contraditória, ele já vai falar, bem, é uma teoria trivial. Por quê? Porque para um lógico clássico não existem teorias contraditórias e não triviais. Então, se os lógicos paraconsistentes têm o direito de falar que existem teorias contraditórias e não triviais e usar isso como um dado, então, pela mesma razão, os lógicos clássicos podem falar que não existem teorias contraditórias e não triviais. E o diagnóstico seria que, bem, os próprios fatos na lista do Routley já usam termos lógicos, então eles já estão contaminados de teoria, né? Então, a existência também é um termo escrito logicamente, e intencionalidade e extensionalidade também depende muito de qual sistema você está usando, né? Então, já faz uma escolha de antemão. Tá? Então, nesse sentido, os dados, o que a discussão do Routley ilustra é que os dados da lógica, eles já são carregados de teoria, já vêm formulados em termos teóricos. Então, a pressuposição inicial é de que os dados lógicos não dependem de uma teoria. Lembrem do Priest, né? Ele falou, ó, a negação é que coloca restrições sobre uma teoria. Então, o que eu estou tentando formular é inverter essa imagem, né? E falar, bem, não. Quando você formula a natureza dos dados, quando você tenta explicar algum tipo de dado ou fato lógico, ele acaba usando já uma linguagem que envolve terminologia lógica e, em um certo sentido, já está carregado de teoria. Então, a teoria já determina para você,
em algum sentido, a natureza dos dados. O Priest, o Bert e o Weber, né, no verbete da Enciclopédia Stanford, numa passagem que eu e o Ederson adoramos citar, eles falam isso também, né? O que eles veem? Olha só, de um modo geral, eles estão falando sobre paradoxos, né? Paradoxos, como o paradoxo do mentiroso, fornecem evidência para a alegação dos dialeteístas de que algumas contradições são provavelmente verdadeiras, né? Demonstravelmente verdadeiras, no sentido de que elas são implicadas por fatos simples da linguagem natural e dos nossos processos de pensamento. Então, o que eles estão dizendo é que quando você faz uma derivação do paradoxo do mentiroso, isso é uma evidência, isso é um dado, né, que está mostrando que contradições podem ser verdadeiras. Então, quando você vê a derivação, você entende que contradições são verdadeiras. E, é claro, você poder ver a contradição do mentiroso como uma contradição verdadeira já exige que você esteja tolerando que essa possibilidade possa ocorrer. Alguém usando uma lógica clássica não vai enxergar essa contradição verdadeira e vai resistir a essa alegação. Ele não vai ver essa evidência ou esse dado do mesmo modo, né? Então, de novo, as evidências que a gente usa em lógica acabam sendo já carregadas de teoria. Qual seria a sugestão aqui, então? A sugestão seria ser bem mais quiniano do que os antiexcepcionalistas estão sendo no momento. O Quine tinha sugerido que a fatualidade, né, o que é um fato, assim como a noção de gravitação e carga elétrica, ela é interna à nossa teoria da natureza, né? Então, o que conta como gravitação, como carga elétrica, o fato de você identificar uma carga elétrica já requer que você esteja operando dentro da nossa teoria da natureza, na qual esses termos são caracterizados e ocorrem. E do mesmo modo, então, a sugestão, para continuar com essa ideia de que os dados lógicos já são carregados de teoria, né? Eles não existem independentemente das teorias. É uma sugestão da Catherine Elgin. Ela não estava falando de lógica, né? Mas ela está falando de fatos e dados, né? Então, ela diz, eu sugiro, ao invés de ficar pensando que nós podemos olhar através de uma teoria e ver um mundo que é independente da nossa mente, que os nossos encontros com as coisas são sempre mediados e modulados por compromissos cognitivos, ou comprometimentos cognitivos. O resultado é um entendimento do mundo conforme modulado por uma teoria particular, né? Então, a minha sugestão é que essa essa sugestão da Elgin, então, já que ela sugere também, explica por que um lógico paraconsistente vê uma derivação como uma prova, uma contradição verdadeira, enquanto que um lógico clássico não vê isso, né? Então a gente olha, os nossos encontros cognitivos são modulados, inclusive por uma lógica, né? Então a gente vai entender que tem teorias contraditórias e não triviais, dependendo dos nossos compromissos cognitivos. E se isso estiver correto, isso evita o problema de a gente ter que supor que existem dados lógicos que são altamente controversos, né? E que eles existam independentemente da gente e estão esperando, assim como o espaço físico está esperando, uma descrição correta de uma teoria lógica, certo? Então, o segundo dogma de que, bem, os fatos lógicos estão lá esperando que a gente os descreva, ele pode ser abandonado, digamos assim, ou os problemas que ele nos traz podem ser resolvidos, ou pelo menos atacados de uma forma um pouco menos problemática, se a gente usar uma teoria, uma filosofia da ciência, digamos assim, um pouco mais atual, envolvendo essa noção de que os dados já são modulados, de certo modo, por uma teoria. Então, sem os dados neutros, a escolha de teorias baseada na abdução, ela perde uma parte da sua motivação, né? Não está mais explicando quais são os dados. A escolha de teorias, ela vai ser feita em termos mais pragmáticos, né? Para que você quer usar uma certa teoria. E isso tira, de certo modo, a questão da escolha correta. Quer dizer, eu escolhi essa teoria porque ela descreve como são as coisas.
mas ela evita essa dificuldade acerca da natureza dos dados, que é um dos principais desafios para o anti-excepcionalismo, né? Até agora, eles não conseguiram explicar o que são os dados que uma teoria lógica precisa dar conta, ou pelo menos não satisfatoriamente. E se a gente evitar de dizer que tem dados nos esperando, a gente evita esse tipo de problema, certo? Então, como conclusão, o anti-excepcionalismo está comprometido com muitas teses que ainda são um pouco desenvolvidas, né? Eu falei negação da priori, da analiticidade, a revisão de teorias, né? E a aproximação da lógica com a ciência parece ser interessante, parece ser uma forma de buscar um novo caminho para superar obstáculos que a filosofia da lógica tem enfrentado, né? Mas isso foi feito colocando duas teses, duas alegações no centro da, da proposta, né? Identificar a epistemologia com esse método de escolha de teorias e assumir a ideia de que existem dados neutros, dados lógicos esperando para ser descritos. E essas duas coisas é que eu sugeri que estão em descompasso com bem, eu diria, a nossa melhor filosofia da ciência, né? Então, o anti-excepcionalismo ele vai melhorar quando a gente resolver essas questões e tirar do centro do foco essas duas teses, né? Então, esse é o plano. Um anti-excepcionalismo sem focar nisso é um anti-excepcionalismo melhor. A ideia de aproximação com a ciência vai poder ser mais explorada e, claro, essa ideia de que a gente pode olhar para a evolução da filosofia da ciência atual e buscar ideias interessantes que possam fazer essa ponte com a filosofia da lógica também. Então, sem cair nessa busca focada em método de escolha de teorias e dados neutros, certo? Aqui estão as referências que eu usei, David Helgen, do York, Martin, o livro do Priest. E, bem, eu posso, claro, passar essas referências para quem quiser depois saber mais sobre elas. Então, eu encerro essa parte aqui. Vocês estão aí ainda? Sim, estamos E aqui. pronto. Você não caiu, tá? Então tá tudo certo. Obrigado. Bom, Jonas, eu agradeço demais a apresentação, muito interessante mesmo. O pessoal já está batendo palma aí para você, então também bato palma junto com eles. Muito bom mesmo. É um assunto bem interessante mesmo. Eu tenho muito interesse nesse assunto, bem instigante, né? Bom, agora, se você nos permitir, Jonas, a gente poderia fazer uma sessão de perguntas. O que você acha? Tá bom? Acho que é uma ótima ideia. Eu queria ver as questões, sugestões de vocês. Obrigado, pessoal, que está escrevendo no chat também. Podem, né, todas as considerações são bem-vindas. Então, me ajuda bastante. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos para a parte das questões aqui, só para eu organizar. Bom, quem quiser usar o microfone e falar diretamente com o Jonas, já colocar, como ele diz, a sugestão ou uma questão, daí só use o comentário, etc., sugestões. Use esse recurso que está no canto inferior direito, que é levantar a mão, né? Então, é o recurso. Tem gente que fica levantando a mão assim, eu fico perdido, porque nem todo mundo eu tô vendo, tá, gente? Então, usa o recurso no canto inferior direito, está escrito levantar a mão. Daí vai aparecer uma sequência ali e a gente consegue organizar de acordo com essa sequência. Quem não quiser usar o microfone e quiser digitar a pergunta no chat, pode fazer isso também, tá bom? Daí eu tento balancear aí entre as perguntas que o pessoal está erguendo a mão e as perguntas do chat, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui quem se inscreveu primeiro. Só um minuto, Jonas. Bom, a gente tem já 3 inscrições com pessoas que levantaram a mão. Se esse negócio aqui é confiável, o primeiro é o Raoni. Então, Raoni, fica à vontade aí para fazer a sua questão. Obrigado, Ederson. Obrigado, Jonas, pela palestra. Muito interessante mesmo.
E, cara, eu fiquei com uma questão aqui, a hora que você estava explicando para gente o que é o anti-excepcionalismo com base no Yortland. Ele diz ali, na sua citação, que a lógica tem que ser próxima, tem que ter o mesmo método que o método científico. Mas, para algumas pessoas, para alguns filósofos da ciência, não existe esse negócio de o método científico. Pegar um Feyerabend, ele ia ficar arrepiado com isso. Será que, então, que esses anti-excepcionalistas precisariam responder isso? O que é o método científico, antes de falar da proximidade? Essa é a questão que eu fiquei na cabeça. Obrigado aí. Sim, ótima questão, exatamente. É por isso que eu estava mencionando, né? Como você viu, eu não falei depois, não voltei a falar em método científico, justamente porque eles também não falam mais em método científico. Então, essa continuidade, ela ainda não foi desenvolvida, justamente, eu acho, porque eles não têm exatamente uma resposta para a pergunta o que é o método, né? Ou se alguém arriscaria se comprometer com uma resposta para o método, né? E também para continuidade, né? Então, é contínuo em que sentido, né? Porque aí alguém poderia falar, bem, mas tudo é contínuo com tudo, em algum sentido. Então, é mais problema do que solução, como você menciona aí. E hoje em dia, como você sabe, então, na filosofia da ciência, a gente tem bem mais uma espécie de pluralismo, né? E, como diz o Otávio Bueno, uma desunificação dos métodos, né? Então, ele menciona teorias diferentes, vamos supor, fala pediatria e mecânica quântica, né? O que eles podem ter em comum com métodos, né? Não são os mesmos métodos em praticamente nada, né? Então, você vai ficar, né? Como é que você vai responder uma dessa, né? Então, qual é o método que você usa? Então, por isso que eu falei, você esperaria que eles dessem uma resposta para isso, mas não tem. E apesar da ideia inicial ser boa, quando você vai fuçando, as questões vão surgindo. E então, justamente, o plano é levantar essas questões e ver como uma aproximação com uma filosofia da ciência mais atual, como você menciona, poderia beneficiar o anti-excepcionalismo. Então, né, nesse sentido aí que você sugere. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço. Legal, Jonas. Obrigado, Raoni. Obrigado, Jonas. Dando sequência, então, agora a gente tem o César Frederico. Pode usar, fica à vontade, César, para usar o microfone. Oi, Ederson, obrigado. Oi, Jonas, obrigado pela palestra. Achei muito bom, muito claro. E assim, concordo plenamente com a sua conclusão. Mas, apesar disso, a minha pergunta vai mais no sentido de fazer uma defesa dos anti-excepcionalistas. Estou fazendo papel de advogado do diabo, tá? Porque eu concordo com o que você está dizendo. Mas, então, eu ia levantar um ponto, mas, dada a pergunta da Raoni, eu vou levantar 2 pontos. Tá? A questão do método científico, né? Porque eles dizem o anti-excepcionalismo é essa tese de que a lógica segue o método científico. Né? Então, é uma ciência como qualquer outra. A pergunta do Raoni é interessante, mas eu acho que uma saída fácil para eles é dizer o seguinte: basta você mostrar que a lógica segue algum dos métodos que as outras ciências seguem, que várias outras ciências seguem. Não é necessário que as ciências sigam todas um método único. Pode ter um pool de métodos que todas as ciências seguem. Daí, se você mostra que a lógica usa aquele métodos similares, então você mostra que ela não é excepcional. Aí, nesse caso, você teria, por exemplo, justamente a inferência abdutiva, né? Que eu acho que é fácil mostrar que várias ciências usam abdução. Então, você diz, então a lógica também usa abdução. Então, a lógica não é excepcional por causa disso. A pergunta para ti é o que tu acha se isso daria um pouco de sobrevida ao anti-excepcionalismo, né? E outro ponto, que daí era o ponto original que eu ia fazer, com relação ao primeiro dogma que você apresenta. Uhum. O primeiro dogma, se eu entendi, é o fato de que o anti-excepcionalismo se vende como uma solução revolucionária para a epistemologia da lógica, mostrando que ele superaria problemas do semanticismo e do racionalismo. Né? E na tua leitura do Priest, que eu também compartilho, na verdade o Priest está assumindo como dado da lógica o significado dos termos lógicos, então, semanticismo, e as intuições, então, racionalismo. Né? Então, quer dizer, ele cai na mesma coisa. Né? Ele não muda do que seria, vamos dizer, as visões sobre a epistemologia da lógica anteriores.
né? Então, concordo com isso. Mas aí o meu ponto é que tem uma segunda forma de ver o anti-excepcionalismo, que talvez seja a forma do Timothy Williamson. O Williamson, eu acho que ele... Na verdade, eu acho que o Williamson é o cara que primeiro usou esse termo, não o termo anti-excepcionalismo, mas ele disse assim, que a lógica e a filosofia em geral não são excepcionais. Eu acho que ele faz isso num livro de 2007, que é The Philosophy of Philosophy, a filosofia da filosofia. Né? Então ele diz, olha, na verdade a filosofia e a lógica dentro da filosofia não são excepcionais, são exatamente iguais às outras ciências. Mas se eu entendi a tese do Williamson, ele não está propondo uma revolução, ele está só dizendo que sempre foi assim. Ele está dizendo que a filosofia e a lógica nunca se distanciaram das ciências na questão metodológica, elas sempre seguiram o mesmo método. Então, afirmar o anti-excepcionalismo da lógica seria simplesmente reconhecer que o que os lógicos sempre fizeram, e daí eu volto para o Priest, o que os lógicos sempre fizeram? Confiar em intuições e analisar o significado dos termos. Tá? Isso não se distancia do que as outras ciências fazem. Mais ou menos, eu acho que essa é a tese do Williamson. Se eu bem entendo, o Williamson ele é bastante conservador quanto aos métodos. Ele não quer que os lógicos mudem o que eles estão fazendo, que passem a adotar um método diferente, ou etc. Ele simplesmente está dizendo, olha, a gente pode continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente pode continuar confiando em intuições, a gente pode continuar fazendo análise conceitual, que tudo isso está de pleno acordo com os métodos da ciência, então estamos todos bem, epistemicamente, porque a gente está fazendo o que os cientistas fazem. Né? E daí por que a gente está fazendo? Porque a gente está usando o método abdutivo. Né? A gente tem alguns dados, aí essa que é a questão polêmica que eu acho que tu tocou muito bem, que é super obscuro, que dados são esses. Mas pelo menos a tese deles é essa, a gente tem alguns dados, né, e o que a gente faz é encontrar a teoria que melhor explica esses dados. Né? E a gente está em busca dela. Que é o que todos os cientistas fazem, o físico também faz isso. Né? Ele tem os dados que são dados lá pela realidade física, ele está em busca daquilo. Só a diferença é que os dados do filósofo e do lógico, eles não vêm da experiência, como é que eu vou dizer, da experiência física. Né? Eles são a posteriori, porque são dados. Né? Então, isso é outra coisa de confusão. Mas eles vêm da intuição ou de outras... de uma análise conceitual da linguagem, etc. Eles são a posteriori, mas eles têm essa natureza um pouco diferente. Então seria isso, né? A questão do método, o que tu acha de que se dá para salvar o anti-excepcionalismo simplesmente por dizer que ele usa um método científico qualquer, e essa questão de ver o anti-excepcionalismo como não algo propondo uma revolução, mas simplesmente dizendo que sempre foi assim, então continuamos fazendo o mesmo que estava certo. Né? É isso, obrigado. Tá. Obrigado você pelas perguntas bem desafiadoras. Sobre a primeira pergunta, né, se você poderia dizer então que é um método, né? É claro, eu concordo. Se eles conseguirem identificar algo que seja um método científico, falar, ó, a gente está seguindo esse um método aqui, e como ele é um método científico, então a lógica também ela é científica nesse sentido de partilhar esse método. Eu não veria problema nenhum, né? O ponto-chave é como o Raoni havia mencionado, que a princípio ainda está indeterminado essa identificação e do modo como é proposto, tem uma expectativa de que tenha esse um método que vai gerar alguma novidade para a filosofia da lógica ou que vai ter algum impacto que até o momento não se teve, né? Então, quando a gente começa a usar esse um método, né, que a gente adota das ciências, a gente vai resolver os problemas que a gente tem tido em filosofia da lógica e vai evitar essas discussões que tem sido feito até o momento usando noções obscuras, né? Então, se isso for feito, claro, eu estou de acordo com você, de que podem sim resolver um bom bocado de dúvidas sobre a formulação do anti-excepcionalismo, né? Não sobre a plausibilidade dele ou sobre o sucesso dele, que aí seria uma questão sobre o futuro, então não vou fazer nenhuma previsão no momento. Então, sim. A pergunta 2 era a pergunta sobre o Williamson. Então, a questão seria que eu foquei no Priest, né? E o Williamson teria uma outra versão de anti-excepcionalismo. Eu não quis discutir o Williamson
até porque eu não conheço esse livro que você mencionou, mas eu conheço outros trabalhos dele no qual ele discute escolha de teorias, então ele se contrapõe a proposta do Priest, né, então de se usar paradoxos como evidência. Então, sim, ele é um dos anti-excepcionalistas também paradigmáticos, mas a proposta do Williamson, eu não saberia te dizer no momento se ela é mais conservadora, né, mas ela é uma proposta no sentido de que a gente deve adotar a lógica que nos permite maiores generalizações. Ele naquela classificação que eu tinha dado aqui nos meus slides, seguindo o Yorkland, ele não tem uma noção de que a consequência é metalinguística, ela é não metalinguística. Então, as leis lógicas seriam leis sobre a realidade. Né? Então, nesse sentido, a gente deve buscar a lógica que faz as melhores generalizações sobre a realidade. Então, ele tem um esquema lá para você dizer, apresentar as leis lógicas como as leis sobre o mundo. E aí seria uma abordagem também ainda diferente da do Priest. Por isso eu não quis entrar aqui, porque ela iria envolver uma discussão sobre outro problema que eu acho que, eu não sei se você vai concordar e as outras pessoas também, mas sobre um outro problema que seria acerca da generalidade da lógica e da própria generalidade da ciência, né? Ou da unidade da ciência e da fragmentação da ciência, né? Se a ciência é uma só, então ela generaliza para tudo, ou se a gente tem teorias focadas em pequenos pedaços da realidade. Então, com a lógica se passa o mesmo e a gente tem um outro problema correspondente, né? Então, para evitar entrar nessa discussão e começar a ramificar a minha fala em diversas direções, eu evitei isso. Mas você tem razão e o Williamson tem uma abordagem que evitaria, em parte, os problemas que a abordagem do Priest tem, mas eu não optei por não discutir aqui, tá? Então, eu traria problemas para o Williamson através dessa possível desanalogia também com a unidade da ciência, tá? Seria outra discussão que eu teria que fazer. Eu sei que é uma resposta insatisfatória para você, Não, mas tá perfeito. De fato, eu concordo contigo. A ideia do Williamson é que, se eu bem me lembro, faz um tempo já que eu li, é que uma teoria lógica seria a teoria mais geral sobre o universo, né? Então, uma lei como a lei de não contradição seria a lei que vale em todos os âmbitos do universo, do universo físico, né? isso. E daí, esse é o ponto que ele diz, então, que a lógica é similar às ciências também nesse sentido, né? Mas aí o que é surpreendente dele, que ele volta para o racionalismo, que aí parece que ele está sendo totalmente empirista ainda. Que em tese você poderia contrariar uma lei lógica mostrando contra-evidência empírica. Mas o que eu fiquei surpreso quando lendo esses livros mais anteriores, ele, como eu te falei, esse The Philosophy of Philosophy, e ele tem outro livro também que é Modal Logic as Metaphysics, né, de 2013, que eu fiquei mais surpreso é que ele acredita que a gente pode ter acesso a essas leis universais e completamente gerais sobre o universo, que seriam as leis lógicas, via intuição. Então ele cai de novo na mesma coisa do racionalismo, né? E daí esse é o ponto que eu acho que é conservador dele, que ele diz assim, então eu não estou pedindo para os lógicos fazerem algo diferente, tipo passarem a olhar a física para depois formular uma teoria lógica. O que ele quer dizer, lógicos, continuem fazendo o que vocês sempre fizeram, confiando na intuição, porque a intuição é um método seguro para encontrar essas leis universais válidas que a lógica deseja captar. Então, nesse sentido, ele tomaria, digamos assim, levaria críticas dos outros anti-excepcionalistas já, então é um problema. Sim, eu acho que o Yorkland, que ele de critica Martin, ele, sim. Então, nesse sentido, seria mais um problema, né? Então, aí eu teria que mudar a minha dialética, digamos assim, se eu apresentasse uma fala sobre o Williamson, falando que não há uma proposta revolucionária, mas sim uma proposta conservadora, né? Então, mais uma razão para não ter escolhido ele, mesmo que seja uma razão, né, agora, com esse benefício de ter ouvido a tua pergunta. Legal, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, César. Obrigado, Jonas. Bom, dando continuidade à lista de questões, a gente tem
agora inscrito, o Julian. Julian, fica à vontade para usar o microfone. Olá, boa tarde. Olá, Jonas. Primeiramente, ótima apresentação. Gostei bastante da exposição dessa posição em psicologia da lógica. E o que eu tenho aqui para propor para discussão, uma dúvida também, um esboço de objeção contra o anti-excepcionalismo. Eu falo com esboço porque eu acho que está muito, é muito, mero esboço. Que é o quê? Quando a gente pensa, por exemplo, aplicar a lógica à metafísica, vamos pensar assim, discussões metafísicas e metametafísicas. Por exemplo, se eu quero utilizar por exemplo, tomar a operação grounding enquanto operador e eu quero fazer um sistema lógico captando as propriedades dos princípios, os princípios que os metafísicos estudam acerca do operador grounding, eu quero fazer isso no sistema lógico e tal. Uma posição, isso é só um exemplo que eu estou pensando aqui, uma posição anti-excepcionalista, como que é compatível esse tipo de uso da lógica, e como no caso eu decido qual que é a teoria mais correta para formalizar, por exemplo, a relação o ground enquanto operador, né? Como que eu decidiria? Eu, a princípio, eu vi como uma limitação restringir ao abdutivismo, no caso de uma versão do anti-excepcionalismo. E aí até pareceu plausível, por exemplo, o Priest sustentar como um complemento, sabe? Um complemento desse abdutivismo, né? E não abrir mão das posições clássicas, o semanticismo e o racionalismo lógico. No caso ele vai conciliar as duas, né? Como você bem apresentou. Então, eu queria explorar esse caso, por exemplo, que eu citei, como que uma posição verdadeiramente anti-excepcionalista poderia acomodar esse caso para a lógica, no uso de teorias e tal. Como você vê esse caso, assim? No mais é isso, eu agradeço a apresentação e talvez, se eu tiver ido muito longe demais, você me dá um aviso. Obrigado. Tá, obrigado, William, pela tua pergunta. Bem, eu acho que no caso de grounding, eles fariam como qualquer outra noção lógica, né, como uma disputa sobre a negação ou sobre quantificadores, né. Então, na medida em que você aceita que possa haver uma lógica sobre o grounding, as diferentes posições sobre se essa disputa é sobre semântica ou sobre a realidade iriam se apresentar, e você teria então as diferentes opções, né, digamos assim, sobre a mesa, e você teria que escolher qual delas dá conta dos dados, né? Eu acho que essa seria o modo como um anti-excepcionalista tradicional, desses que eu estava descrevendo, iria colocar o problema, né? Então você teria certos fatos sobre grounding que as nossas teorias teriam que capturar, eu descrever, e dadas diferentes teorias, se considera mais adequada justamente por instanciar o maior número de virtudes teóricas, a mais simples, a mais frutífera, né? Mas, eventualmente, a que tenha maior poder explicativo. Então, eu acho que eles iriam descrever a situação do mesmo modo, né? Então, o antissistema vai ser uma lógica excepcional, extra, né? A mais o fato de você estar usando um conceito como o grounding. Agora, o ponto é que eles terão, pelo menos no que eu estou sugerindo, os mesmos tipos de problemas, né? Que eu já sugeri na minha fala que eles vão ter, que é explicar como funcionam os dados, né? Se a gente tem dados independentemente da lógica, e se a escolha de teorias já justifica, funciona como uma epistemologia independentemente de semanticismo e racionalismo, né? Então, nesse sentido, os mesmos problemas se aplicariam também. Em resumo, a resposta seria que não é um desafio novo ou particular, né? Assim, no momento, o que eu poderia dizer é que eu não vejo como o fato de se tratar de grounding traga algo de especial para a discussão. Os problemas são os mesmos e a resposta que eles dariam seria a mesma, né?
É o que eu acho, tá? É só uma coisa que ficou despontando para mim. Então seria neutro, né? Com relação como a gente interpreta a relação de consequência lógica, né? Que tem muito Seria a o ver quê? com isso, né? Seria neutro, no caso, essa aplicação seria neutro a como a gente interpreta a natureza da relação de consequência lógica, né? Se ela quer falar algo extralinguístico ou metalinguístico, por exemplo, né? Esse tipo de coisa é neutra, né? Pois eu estava achando que havia um problema para estender para esse tipo de teoria, para aplicar teorias lógicas, para essas teorias filosóficas, propriamente ditas, não científicas, talvez, mas enfim. É mais isso que eu estava pensando, ainda que meio esquemático, Ah, mas é isso. tá, obrigado, William. Mas, eu acho que não. Acho que no caso do fato de ser filosófico não traria um problema a mais ainda não, tá? Obrigado, ótima Obrigado pela apresentação. tua questão, viu? Obrigado pela tua questão. Obrigado, Juliano. Obrigado, Jonas. Bom, dando sequência aqui, se eu não estou enganado, agora eu volto para o chat aqui. Tem uma questão no chat do Victor. Deixa eu ler aqui, Jonas. O antiexcepcionalismo está relacionado de alguma maneira com as tentativas de naturalização da lógica? É a pergunta do Victor. Boa pergunta, sim. Porque, a princípio, isso vai depender muito de quem estiver propondo, porque você tem as duas opções. Você tem anti-excepcionalistas que não são naturalistas, né? Como o Yorton, por exemplo, e o Priest, eles não se consideram naturalistas. Segundo o Yorton, a questão do naturalismo seria ver a lógica como subordinada à ciência. E aí, para voltar à questão do Raoni, ele fala que ele vê a lógica como contínua à ciência. Isso é diferente, mas aí ele não explica como isso é diferente, né? Por exemplo, Quine é um naturalista, ele fala que há uma continuidade entre filosofia e ciência e lógica também. Então, assim, é uma questão talvez de como se entenda esses termos, né? Até porque naturalismo também é um rótulo bem complicado de você definir. Mas outras pessoas, como a Penélope Medi, por exemplo, ela é uma filósofa que se intitula naturalista e ela não se propõe como anti-excepcionalista, né? Muitos dos trabalhos dela foram publicados ainda antes de que esse nome anti-excepcionalismo viesse à tona e ela não defende um uso de método abdutivo como uma epistemologia da lógica, né? Ela tem uma proposta epistemológica que segue na linha do naturalismo, de você usar ciências cognitivas e psicologia para explicar problemas de epistemologia da lógica, né? Se eu a entendo corretamente. Então você pode ter uma dissociação, tanto quanto uma associação, dependendo de como você torna os termos mais precisos, né? Desculpa, é a resposta mais insatisfatória possível, mas eu acho que é a correta, né? Porque a resposta depende de como você entende esses termos. E, tá? O Yorton fala que não, mas ele dá uma resposta que, na boca do Quine, soaria como sim, né? Bom, obrigado, Victor. Obrigado, Jonas. Na minha anotação aqui tinha que o Raoni, mas eu acho que ele baixou a mão, não sei se ele desistiu de perguntar. Talvez a Não, conversa ainda... a conversa já resolveu a pergunta que eu tinha. Valeu. Tá bom, então. Daí a gente tem o Guilherme agora, fazendo uma questão. Guilherme, pode ficar à vontade para usar o microfone. Olá, beleza? Bom, em primeiro lugar, então, como sempre, muito obrigado, Jonas. Sempre excelente a sua apresentação. Eu fiquei um pouco intrigado, assim, com o ponto que você apresentou do Routley, com um dos fatos que ele apresenta ser a existência de teorias contraditórias não triviais. Assim, eu estou tentando manter em mente a analogia que você está fazendo com a não neutralidade de dados em contexto de ciência, né, para a questão. Então, beleza, assim, claro, eu acho que você tem razão sobre isso. Não tem fato, digamos assim, não tem fato neutro, livre
enquadramento teórico que poderia, por exemplo, ser a pró para a consistência, né? Assim, para a existência de teorias contraditórias não triviais. Só que aí a minha dúvida é, não tem jeito da gente preservar esses fatos que o Rowley enuncia, em particular esse sobre paraconsistência, esse pró para a consistência, por outra razão. Em particular, eu estou pensando aqui o seguinte, que você tentou estabelecer um empate entre o lógico clássico e o paraconsistente, de enquadramento teórico, né, digamos. Então, para uma mesma teoria, em termos clássicos, se ela for contraditória, né, se ela for inconsistente, ela é trivial. Mas será que, em alguns casos, pelo menos, a gente não pode apresentar razões pró para a consistência que decorreriam de limitações teóricas? Então, por exemplo, esse fato que o Rowley está enunciando, ele pode ser apresentado como uma restrição, um constraint para lógicas que se baseiam em limitações de outras lógicas. Assim, o argumento pró para a consistência é um argumento das limitações que uma lógica clássica enfrenta nesses casos. Então, o argumento pró teorias contraditórias não triviais não é neutro, mas, digamos, ele continua pressionando, de alguma forma, a elaboração das lógicas por uma limitação. Quer dizer, tem uma limitação para as lógicas que diz respeito a isso. Porque não parece ser exatamente um empate. Quer dizer, você pode muito facilmente apresentar exemplos de teorias ou de outros conjuntos de proposições que são inconsistentes e não triviais. Quer dizer, não é facilmente apresentável. Você pode convencer um lógico clássico a admitir que é limitador tratar esses conjuntos, por exemplo, como triviais. Eu não sei, enfim. A minha pergunta é se você pode pressionar de alguma forma o ponto do Rowley sem depender dessa história de neutralidade dos dados. É esse o ponto. Sim. Então, o ponto do empate, então, não foi o argumento, digamos assim, definitivo contra os dados, né, neutros, mas foi, digamos assim, para contextualizar o debate, digamos assim, justamente porque o Rowley está tentando fazer o que você está mencionando, né? Ele quer nos convencer com base de que tem fatos que nos obrigam a escolher uma lógica para consistente. Então, o meu ponto foi que, bem, já que ele está formulando isso em termos de uma teoria, o lógico clássico tem os mesmos direitos, então, né? Ou um lógico para completo, ou o que for. Mas, como você está mencionando, isso não impede que a gente possa preferir, digamos assim, dar um tratamento que envolva para a consistência, né? E aí isso fazia parte da minha observação no final, de que a escolha, então, ela se torna muito mais pragmática, né? E não dependendo então, desse apelo a fatos neutros, né? Então, se você tem um tipo de interesse ou uma curiosidade ou uma preferência por uma teoria, como você está mencionando, que não envolve certas limitações expressivas, ou você prefere manter a contradição por algum motivo e então requer que isso leve a uma mudança de lógica, então você pode fazer isso, mas a questão é que você não deve então apelar para o... Bem, assim eu estou dando conta dos fatos, né? Esse seria o meu ponto, né? Você tem que mudar a tua justificativa, né? Ela deve ser mais pragmática e claro, como eu coloquei isso na conclusão, foi justamente para não me comprometer com o desenvolvimento mais cuidadoso disso nessa hora, mas eu teria essa saída, né, para oferecer. E seria uma saída, no meu plano original, quando estava discutindo com o Ederson, então,
eu vou falar, mesmo correndo o risco de me enrolar, o plano era contextualizar mais o anti-excepcionalismo dentro de uma proposta que se vê como uma proposta na tradição quainiana. Então, parte do meu plano era mostrar, olha, uma proposta quainiana vai apelar para a escolha de teorias de uma forma muito mais pragmática, né? Como eu citei o Quine ali, falei, ó, o que é um fato é interno à nossa teoria, e muito menos apelando para fatos neutros e transcendentais. Então, nesse sentido, a saída seria muito mais um retorno ao Quine, mas um retorno legítimo, né, digamos assim, a um pragmatismo que não faça uso dessa noção de um fato neutro. Tá? Então, o plano original envolvia essa contextualização mais envolvendo o Quine também. Mas aí, você pode ver que isso ia me levar tão longe que eu ainda ia estar nos meus slides até agora. Mas obrigado, é uma questão muito boa mesmo. Eu vou ter que desenvolver isso daí com cuidado, sim. Eu que agradeço. Valeu, João. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Obrigado, Jonas, novamente. Dando sequência aqui, então tem uma questão no chat que foi feita pelo Leonardo, eu foi feita na hora que o César Frederico estava fazendo a sua questão para o Jonas. Então, talvez essa questão seja mais direcionada para o César, mas se vocês quiserem, então, discutir essa questão aí entre você, Jonas, você, César, Jonas e Leonardo, eu vou ler, então, a questão aqui, tá? Ele diz, César, mas nesse caso, todas as ciências pressupõem a lógica, não? Então, em princípio, a lógica não tem como ser excepcional, visto que ela comunga de pelo menos uma parte dos métodos das demais ciências. Não? É uma questão. Posso começar? Eu posso só complementar? Desculpa, é muito estranho ter pensado alto escrevendo, mas eu não pretendia mandar essa pergunta. Mas já que mandei, vamos discutir ela. O meu ponto é que a pergunta que o Raul fez, ela não pode ser respondida de uma maneira, tipo, igual o pessoal de semântica que costumam fazer, it's close enough. Não dá para falar assim, a lógica é parecida com as outras ciências de maneira suficientemente a dar a entender que ela é uma continuação delas ou que ela está na mesma família. Precisa ter uma resposta clara sobre isso, ter um método científico, uma definição de método científico clara para poder dizer que é uma continuidade ou não. Ou vocês acham que não, que uma resposta close enough é suficiente? Obrigado, Leonardo, por esclarecer melhor a questão. Daí agora eu deixo aí, ele citou o César, o Jonas e o Raoni, então vocês que fazem os debates aí. Pode ficar à vontade. O César se propôs a começar, então pode falar. Tá, obrigado. Tem um então comentário começo. depois também. Então, sobre a questão que está no chat mesmo, que o fato de que todas as ciências usam a lógica, eu diria, primeiro, que é um pouco controverso o quanto que as ciências usam a lógica. Né? Se a gente pensar a lógica como essa disciplina que cria sistemas formais para formalizar métodos de inferência, etc. Né? Mas se a gente pensar em lógica como algo subjacente a todo raciocínio, certamente sim, toda a ciência usa a lógica. Mas daí, então, como a lógica, digamos, está incluída nas ciências, então, portanto, a lógica não seria excepcional por causa disso. Acho que a pergunta vai mais ou menos nessa direção, né? Aí, eu acho que não é imediata a conclusão, porque a gente pode pensar a lógica justamente como sendo um fundamento a priori para a ciência. Né? Então, embora ela seja usada por todas as ciências, mas ela é diferente das ciências no que ela seja a priori, né, um fundamento a priori para as ciências. Vamos dizer, o pensamento tradicional, não anti-excepcionalista, né, o pensamento excepcionalista sobre a lógica. Então, o excepcionalismo também é compatível com as ciências usando a lógica. Né? Então, acho que não é o caso. Bom, mas sobre a pergunta que você fez no áudio, né, se é suficiente mostrar que elas são suficientemente parecidas, né, para que a lógica não seja mais considerada excepcional, é claro, isso é uma questão de grau, né? Diferença sempre haverá.
Então, mas eu concordo com vocês de que precisa estar bem caracterizado, né? Qual é a semelhança que faz com que a lógica seja considerada uma ciência como as outras. E daí, em defesa dos anti-excepcionalistas, de novo aqui como advogado do diabo, porque eu não concordo com a posição deles, mas em defesa deles eu posso dizer que eles começaram a caracterizar isso, dizendo que o que aproxima a lógica das outras ciências é o método abdutivo. Aí, é claro, tem todos os problemas que o Jonas mostrou de como precisa avançar nessa caracterização, né? Principalmente dizer quais são os dados, porque o método abdutivo vai pressupor a adequação da teoria com os dados, né? E isso eles estão muito longe de conseguir fazer, né? Mas a proposta deles, delineada, parece essa. É similar às outras ciências, porque usa um método comum a várias ciências, que é o método abdutivo. É isso. Ótimo. Então, só um outro comentário seria que como o César mencionou, o fato de que, a princípio, na concepção tradicional, a lógica seria subjacente a todas as ciências, seria um pressuposto, né? É compatível com essa imagem da lógica sendo irrevisável e sendo a priori necessária e universal, né? Então, dependendo de como você entende a continuidade, ela pode ser vista como próxima o suficiente ou como não próxima o suficiente, né? Então, na verdade, isso pressupõe que você já tenha uma opinião sobre se a lógica é excepcional ou não, né? Então, eventualmente, esse argumento eu acho que não pode servir como vantajoso para nenhum dos dois lados, né? Essa consideração que o Leonardo estabeleceu já está impressa, tá? Tem um artigo recente do Rosberg e do Shapiro que levantam exatamente essa questão, né? Quer dizer, mas o fato de que a lógica já está lá, já não torna ela próxima da ciência, já não trivializa a tese anti-excepcionalista, né? Então eles lançam como uma pergunta, né? Assim como você colocou aqui. Então, a pergunta retórica, claro, serve para indicar, bem, no fundo, o anti-excepcionalismo pode ser visto como uma tese bobinha, né? Porque ela é meio óbvia, né? Se eles acertaram o alvo ou não, aí é uma outra questão. Legal. Obrigado, então, Leonardo, César e Jonas. A gente tem, então, dando sequência aqui, o Pablo. Pablo levantou a mão, então fica à vontade, Pablo, para usar o microfone. Ok. Olá, Jonas, tudo bem? A minha questão ela vai de encontro a um comentário que já foi feito, na verdade, um comentário / questão, que é o seguinte: quando nós voltamos ao Quine, nós temos que é possível revisar a matemática e a lógica desde que tenhamos motivos para isso. Desculpa. Desde que tenhamos motivos para isso. Esses motivos teriam que ser muito mais fortes do que para revisar outras crenças na nossa rede de crenças, pois elas seriam mais nucleares, elas seriam mais ao centro. Eu vi você comentar sobre a utilização do método da ciência como método da lógica. Quando nós vamos ao Quine, nós não temos isso, e não temos uma definição do método de qual seria o método científico, mas sim que se dentro de uma pesquisa científica, numa determinada área da física, digamos, existir um fenômeno que ele não seja, ele seja contrário ao princípio de não contradição, nós temos que voltar à nossa lógica e revisar os princípios da nossa lógica. Assim você pode ou dar uma vitória para um dialeteísta, que vai ter que usar para consistência, ou uma interpretação epistemológica da paraconsistência. Assim, a nossa decisão entre distintas lógicas, qual nós utilizaríamos, seria devido a quais fenômenos a ciência nos dá como impacto para a gente trabalhar. Então, não teria que decidir primeiro a lógica e aplicar, mas sim olhar quais são os fenômenos e o que a ciência nos dá para revisar a nossa lógica. E por isso o trabalho seria misto, seria conjunto, seria um contínuo entre lógica, matemática e ciência. A minha questão é se não é mais nesse sentido, nós teríamos que ser um anti-excepcionalista. Bem, obrigado pela questão. Você tocou em vários pontos importantes, né? De fato, o Quine não tem essa teoria sobre a revisão, a escolha de teorias, assim como os anti-excepcionalistas. Esse é um ponto que o Priest levanta. Ele fala que o método dele é superior ao método da rede de crenças,
Mas, e aí, como você menciona isso, eu acho que você tocou no ponto certo, é porque o Quine não estava fazendo um método de escolha de teorias, né? Ele estava justamente explicando sobre o caráter revisável das leis lógicas, leis matemáticas, como a evidência se distribui na rede de evidências, né? Então, acho que ele, por isso, em parte, então, eu não falei do Quine aqui, mas era o meu plano, né? Também. Por isso, em parte, eu acho que essa ideia de que o anti-excepcionalismo tem uma origem quiniana também erra um pouco o alvo, né? Justamente como você menciona, porque acho que as preocupações não eram exatamente as mesmas, né? Então, o privilégio que o anti-excepcionalista dá para dados que de algum modo estão existindo já de antemão, objetivamente, acaba gerando uma tensão com essa origem quiniana, conforme eu tentei mais ou menos levantar aqui. Então, acho que você toca no ponto certo. E, então, aproveitando isso, eu ainda tenderia a considerar que fazer uma revisão de uma teoria é uma coisa diferente de escolher dentre diferentes teorias já disponíveis, né? Então, que o Quine fala de revisão, os anti-excepcionalistas misturam revisão com escolha de teorias, é a mesma coisa. Então, acho que são conceitos diferentes e que é mais um problema que eles precisam resolver adequadamente e não começar a falar como se fosse tudo igual. Então, de fato, você tem razão. Não pode ser assim mesmo. Obrigado. Legal, obrigado, Pablo, obrigado, Jonas. Temos mais uma pergunta só, então, aqui. Eu não sei se a gente já extrapolou demais a boa vontade do Jonas, mas aí você fica bem à vontade para dizer, Jonas, se a gente pode fazer mais uma pergunta, pelo menos além dessa do Fabrício, ou se a gente já acaba aqui, tá? De qualquer maneira, nas inscrições a gente só tem mais uma pergunta, tá? A pergunta é do Fabrício, está no chat. Ele diz: boa tarde, Jonas, parabéns pela bela apresentação. A lógica, sendo revisável, não a coloca em um caráter não especial? Sim, exatamente. Esse é o plano. Sendo revisável, ela deixa de ser a priori necessária e especial, né? Intocável. Então, esse é exatamente o plano anti-excepcionalista. Ela fica à mercê da evidência, como todas as outras teorias, e em qualquer momento, então, ela corre o risco de poder ser revisada, né? Ou trocada ou corrigida, né? Dependendo de como você entende a noção de revisão. Mas é exatamente isso. Mas essa questão de ser revisável tem uma relação direta com a priori? Essa é uma ótima pergunta. Sim, tem e não tem. Para o anti-excepcionalista, como você, se você lembra ali das primeiras citações que eu apresentei do Yorkland, e até se você ler o próprio título do texto do Priest, né, As Disputas Lógicas e o A Priori, no qual ele diz que o objetivo é evitar disputas sobre a priori, o Yorkland, então, fala que a evidência lógica ela vai ser a posteriori, né? Então, a lógica trata com evidências a posteriori. E a revisabilidade está relacionada com esse caráter a posteriori. Mas o ponto que o Priest comenta também, e que você pode encontrar isso na literatura em diversos lugares não relacionados com a anti-excepcionalismo, né? Então, é mais uma questão que o anti-excepcionalismo acho que não acompanhou toda a literatura sobre o a priori, é que existem já muitas discussões de a priori revisável, né? Então, de que você pode ter certos conceitos a priori que ainda assim são uma noção falibilística, tá? Então, tem noções que são, segundo essa turma, né, pelo menos, a priori, e ainda assim podem ser revisadas. Então, para responder a tua pergunta de uma forma objetiva, a revisabilidade, pelo menos na literatura anti-excepcionalista, está bastante relacionada com o fato de que a lógica é a posteriori. Mas a literatura sobre a priori indica já concepções de a priori revisáveis. Tá? Então você pode considerar ainda assim a lógica sendo revisável e, em certo sentido, a priori. Obrigado. Legal, obrigado, Fabrício, obrigado, Jonas.
Tá, tem uma pergunta que acabou de aparecer no chat, é considerar a lógica, é da Daiane, tá? Daiane Pereira, considerar a lógica como revisável não justifica considerá-la inútil? Tipo isso? Ela escreve. Não, boa pergunta. Mas considerar a lógica como revisável, né, não significa considerá-la como inútil, significa considerar ela como similar a todas as outras teorias. Então a gente espera que as nossas melhores teorias científicas, tipo a relatividade, a mecânica quântica, vão ser revisadas, vão ser superadas por novas teorias. Então o ponto é que a gente vai, pelo menos na concepção anti-excepcionalista, usar as nossas teorias lógicas até que elas enfrentem algum problema. Assim como a gente está fazendo com as nossas melhores teorias sobre todo o resto, né? Então ela não chega a ser inútil, né? Chega a ser, assim, ela só é suscetível de ter que enfrentar problemas e ser substituída no futuro. Tá? Obrigado a você pela pergunta. Legal, obrigado. Então, Jonas, obrigado, Daiane. Bom, Jonas, pode ter mais uma pergunta só? Ou você que manda? Não, pode tranquilo, ainda tem, sim. Tá, eu anotei várias coisas aqui, não tem mais perguntas aqui, tá? Então, por isso que eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu anotei várias coisas, eu fiquei com vontade de conversar bastante, só que daí a gente pode, talvez muita coisa que eu tenha pensado aqui seja ingênua, então eu deixo para depois, para eu te perturbar depois. Mas eu queria perguntar aqui para você, quando você fala do Priest, eu achei bem interessante como você colocou, fez o contraponto entre a nova e a velha epistemologia, né? Então, a velha epistemologia tem o racionalismo lógico, que apela para as intuições, e o semanticismo, né? Então, o significado dos termos lógicos teriam influência ali. E, pelo menos como pareceu que seria essa promessa, então a nova epistemologia teria que superar isso, e você coloca o Priest aqui como um autor que está mostrando que as coisas não foram bem superadas, né? Ou que essa promessa foi uma falsa promessa do anti-excepcionalismo, não sei se foi mais ou menos isso que você quis dizer. Bom, mas voltando ao Priest aqui, se a gente considerar, então, o jeito que ele faz, ou propõe a sua epistemologia, ou seja, resgatando novamente o semanticismo e o racionalismo lógico, então a gente poderia pegar e pensar como a gente vai justificar o modus ponens, ou qualquer silogismo disjuntivo, ou qualquer outra regra, né, lei da lógica. A gente poderia pegar o Priest e falar, olha, via intuição, ele está voltando com o racionalismo, né? Mas aí fica aquela coisa, muitas pessoas, eu acho que diriam que o modus ponens é bem intuitivo, né? Ou seja, você tem alfa, implica beta, tem o alfa, bom, então, intuitivamente, óbvio, a gente falaria que você tem o beta aí, né? Então, está justificado aí, com uma base, então, do racionalismo lógico, né? Está bem assentado, então, o modus ponens. Mas o próprio Priest vai discordar de modus ponens em alguns contextos, né? Silogismo disjuntivo, etc. Então, como que você acha que daria para adequar, então, esse ponto, essa defesa do Priest do anti-excepcionalismo via racionalismo lógico e ao mesmo tempo a gente tem que decidir o que é intuitivo e o que não é intuitivo. Tá. Isso de que a gente pode, então, ter uma intuição muito forte de que algo é válido e depois se arrepender ou ver que, na verdade, a gente estava errado, está relacionado com a pergunta anterior sobre o a priori e revisabilidade, né? A princípio, as intuições costumam ser entendidas como um dado meio a priori, né? Você não apela para a experiência. Mas, e o que o Priest fala é que a gente pode, sim, se enganar às vezes, né? Mas o que importa é que você tenha uma explicação razoável para essa engano, e que você pode, em outros casos, então a intuição, como no caso do maior, né? Lá que eu dei, A é maior do que B, B é maior que C, logo A é maior que C, você fala, não, é válido. Mas quando explicam para você que está faltando uma premissa ali, que não, né, logicamente, em termos somente da forma lógica da inferência, isso não é válido, você percebe que você se enganou. E
O outro modo, então, é que é um pouco mais sério, e eu acho que nisso o Priest avança um pouco dos outros anti-excepcionalistas, em dizer que os dados podem ser flexíveis em algum modo, em alguma medida, com relação à teoria. Então, você tem uma intuição muito forte de que o silogismo disjuntivo é válido, vamos supor, intuitivamente tem que ser, você, né, bate o pé e fala que é, mas de repente você vê o paradoxo mentiroso e você também acha que tem que ser uma derivação muito boa, que é intuitivamente válida, então você passa a concordar que certas contradições são verdadeiras, e como resultado disso, a melhor forma de dar conta desses dados, dessas intuições, é abandonando o silogismo disjuntivo. Né? Segundo a história que o Priest contaria, então, não nesses termos. Então eu falei, bem, então eu reviso aquela minha intuição anterior e agora eu percebo que eu estava enganado. Então, nesse sentido, aquilo que conta como um dado pode ser modificado à luz de uma teoria que seja desejável em outros aspectos, né? Então, é uma questão mais ou menos como o Guilherme estava sugerindo também, quer dizer, se eu consigo com essa teoria superar outras limitações e resolver outros problemas, então aquilo que era um dado que eu não abria mão a princípio, agora se eu for forçado a abrir mão dele, eu abro, então eu vejo que eu tinha uma intuição equivocada. Mas eu acho que o que eu acho que o Priest diria, tá? Não o que eu estou dizendo. Sim. O ponto, eu acho que daí voltaria naquela tua crítica que você falou que os dados, os fatos lógicos já estariam contaminados, né, com a teoria. Então, isso, exatamente. Então parece que não teria um critério, em última instância, também da gente decidir o que é intuitivo. Né? Justamente porque esse é um dos motivos pelo qual os anti-excepcionalistas querem, a princípio, uma epistemologia nova, que é para se livrar desse tipo de problema com a intuição, né? Então, ele já propõe uma nova epistemologia porque a intuição tem todo esse tipo de problema. E, aliás, a literatura sobre a intuição é gigantesca, então é um problema enorme, não só pelo volume, né, mas pelo problema. Então, exatamente, por isso que eles esperam se livrar da intuição. E aí o Priest vai lá e no mesmo paper no qual ele fala que não vai tratar do a priori, ele trata da intuição a priori, né? Um verdadeiro dialeteísta na prática. Bom, obrigado, Jonas. Excelente apresentação. O pessoal está te elogiando bastante aqui no chat. Eu que agradeço, pessoal, pela presença e pela paciência. A gente por gostou todas as bastante. Perguntas muito boas. O debate também foi excelente. Agradeço, então, não só o Jonas, mas todo mundo que colaborou aqui com o debate. Um assunto bem interessante. Acho que a gente poderia discutir mais, mas a gente deixa para a próxima, para deixar, então, um gostinho de fazer mais uma vez outras apresentações nessa linha aqui. A gente vai organizando e assim que a gente organizar, eu vou divulgar com vocês. Mas agradeço, então, Jonas, brigadão e agradeço aos demais. Eu que agradeço a vocês todos e a você também pelo convite e claro, ao pessoal pela presença também. Obrigado, pessoal.